Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Hoje é sexta-feira, dia 5 de junho, dia do meio ambiente. Estamos começando a live do isolamento. Estamos no primeiro momento, no momento da acolhida, então nós vamos esperar as pessoas irem chegando, vamos ver se vai chegar alguém. Já chegou, Fernando. Oi, Fernando. Chegou também Manuel e Ângela, tudo bem? Nós hoje estamos aqui. Rita, seja bem-vinda, paz e bem. Fernando, oi, tudo bem? Boa tarde. Temos dois Fernandos hoje. Hoje é um dia interessante, é o dia do meio ambiente, E aí eu volto a lembrar, a encíclica Laudato Si, a encíclica que o Papa Francisco fez, e ao contrário do que as pessoas pensam, ela não é uma encíclica verde. Ela é uma encíclica voltada para a crise socioambiental. O ambiente, o meio ambiente leva, o descaso ao meio ambiente leva a um problema social. É por isso que a gente se preocupa, Na verdade, a crise ambiental é um pecado social, mas isso aí é uma outra história que a gente tem que discutir com muita calma. Estamos bem, Manuel, Ângela, nós estamos bem, tá? Hoje nós temos uma coisa impressionante, porque são quase nada, são 3 versículos. Oi, Olavo, seja muito bem-vindo. Hoje são 3 versículos, mas nesses 3 versículos nós temos uma discussão de uma profundidade enorme. Oi, Denise, seja bem-vinda. Nesses 3 versículos a gente discute uma questão que é uma questão, assim, profunda, E é uma questão que tem envolvimento com a forma como a gente vive na sociedade, Então, como é que eu vou dizer? É impressionante, porque é pouquinho, mas é uma coisa profunda pra caramba, A gente poderia fazer uma dinâmica de uma manhã inteira nesses 3 versículos, por incrível que pareça, Antônio e Adriana entraram, sejam bem-vindos. Eu falo que às vezes, se a gente realmente se mergulhar, vou tentar entender o que está escrito, como a gente tem pedaços assim de uma profundidade, de uma coisa fantástica, Vocês viram ontem, ontem, quanto a gente tinha para falar e a gente limita, porque não dá para fazer uma live de 2 horas, O Instagram nem deixa, o Instagram não deixa. Se eu quiser fazer 2 horas falando aqui, Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar. É uma questão que é levantada aqui, que é muito importante. Oi, Fátima, seja bem-vinda. Então, assim, é muito legal isso, Na live passada, ontem, quem esteve participando, o Diácono Gaioso, que participou, sugeriu da gente ler uns pedacinhos que estavam intimamente ligados à leitura, daquele dia. Eu acho que quem puder, se não leu, leia, porque eu acho que são coisas que a gente tem que aprender. De vez em quando, a gente deixa de aproveitar as coisas porque a gente fica sempre fechadinho naquele ponto, Aqui, por exemplo, é um caso desses. Se vocês se dedicarem um pouquinho, pararem para pensar o que está escrito aqui, vocês vão ver que é uma enormidade. E eu falo para vocês, se vocês pegarem uma Bíblia de estudo, como a Bíblia de Jerusalém, e seguirem só assim as indicações que estão nessa de relação aqui, vocês vão ver que tem uma quantidade de coisas imensas aqui, Mas é claro que ninguém aqui tem que ser doutor de Bíblia, Ninguém aqui tem que ser
um super entendido nisso. Então eu vou fazer um trajeto, né? Aqui a gente vai fazer uma reflexão. Oi, Cadu! Né? A gente vai fazer uma reflexão, né? E aí depois, né, eu acho que quem quiser, né, entra mais um pouco no assunto, eu explico algumas coisas para vocês, né? E uma coisa assim, que é importante a gente entender é que a Bíblia está diretamente ligada à vida daquele povo, mas está também diretamente ligada à nossa vida, porque uma série desses problemas existe até hoje. Natália? É ela mesmo? Seja bem-vinda. Uma coisa importante, né? O tema de doutorado. Ontem eu fiquei me perguntando sobre isso. Doutor em Bíblia. Achei curioso o tema de doutorado dele. Cara, eu conheço uma tese de doutorado sobre a figura do guarda de Jerusalém, né? Você tem lá num salmo, né? Ele é o guarda de Jerusalém, ele não dorme nem descansa. Ponto. Essa frase. Os caras fizeram uma tese de doutorado sobre isso, sobre essa figura. Entendeu? Porque o que existe questões que a gente nem imagina sobre a Sagrada Escritura, né? Vamos nos lembrar que a gente não tem o volume 1, a gente não tem a primeira edição. Oi, Djalma e Doraci, a gente não tem a primeira edição da Bíblia, né? Então existe todo um trabalho de chegar ao texto mais próximo, o texto original, a entender cada pedaço, né? Por exemplo, tem um pedaço no Evangelho que diz que se você chamar o seu irmão de louco, você vai para o inferno. As pessoas acham isso estranhíssimo. O problema é que a palavra louco ali não tem o significado da palavra louco aqui. A palavra lepra, né, que é a doença hanseníase, para nós. Na Bíblia, a palavra lepra não é a nossa palavra hanseníase, é outra coisa. Então essas coisas a gente tem que entender, até para a gente fazer um correto entendimento do que é o que está na Escritura, né? Então você imagina, tem certas coisas que a gente vale a pena a gente discutir, construir na cabeça da gente, né? Quem sabe algum dia a gente pensa uma coisa diferente, fazer uma coisa diferente, né? Fazer uma live para discutir um assunto baseado na Sagrada Escritura, né? Bom, vamos começar? Então vamos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo dizendo: como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode, então, ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, o André Pombo entrou e o Cadu falou: adorei, tem vários assuntos que me perguntam o que a Bíblia fala sobre. Vamos pensar, de repente a gente faz uma série de lives que a gente discute o que a Bíblia fala sobre essas coisas, né? Bom, vamos aqui pensar e entender
o que a gente está lendo aqui, né? Primeiro vamos entender, né? Natália está achando super válido. Olha, ó, já tem uma pessoa para ajudar a pensar isso, Cadu. Quem sabe a gente não organiza, né? A que a gente está vendo aqui, né, é uma coisa muito especial. Porque Jesus coloca ao mesmo tempo em xeque uma forma de pensar e uma forma de interpretar, né? A sociedade da época era uma sociedade de reis, né? Não nos enganemos, a sociedade judaica era uma sociedade de reis e era uma sociedade extremamente regrada, né? Eu costumo dizer que era uma sociedade que tinha época para fazer guerra, né? Se vocês olharem, no Eclesiastes tem lá um tempo para tudo na vida, um tempo para nascer, um tempo para morrer, um tempo para plantar, um tempo para colher, um tempo para guerrear. Então, eles tinham uma sociedade estruturada, rígida, né? Na cabeça do judeu da época, mas existe até hoje essa sensação que a ordem representa a presença de Deus no mundo. Então, se a coisa não tiver uma ordem, tem algo de muito errado. É por isso que Einstein, que era um judeu, era um homem religioso judeu, ele ficou tão revoltado com a teoria quântica. Por isso que ele falou, Deus não joga dados. Porque na cabeça do judeu existe uma ordem. A ordem é a manifestação da ação divina no mundo, né? E havia uma visão do mundo judaico baseado em reis, né? Rei Saul, rei Davi, rei Salomão, né? Depois você tem os senhores das casas, que eram grandes reis, né? A gente tem que entender que isso era uma grande visão dele, né? Se vocês se lembrarem, o cego Bartimeu, ele fala, Jesus, filho de Davi, né? Então, o que você está dizendo aqui é que o Messias tinha que vir da descendência de Davi. Vocês já ouviram isso, né? Não estou falando nenhuma novidade para vocês, todo mundo aqui já ouviu isso. E aí começa uma confusão se Jesus era da descendência de Davi por José, mas ele não é filho de José, então ele tem que ser da descendência por Maria, mas Maria pode ter descendência. Aí aquelas confusão toda. Fernando está falando uma coisa. Acredito que essa ordem devia ter até hoje, pois as coisas estão muito bagunçadas. Isso aí é outra história. Isso é outra história, né? A gente tem que entender, Fernando, que na cabeça do judeu, a desordem é uma ofensa a Deus. Então, na verdade, se a gente tivesse sobre um sistema teocrático judaico, isso não seria tolerado, né? O problema é você decidir qual é a ordem que é certa e o que é desordem, né? Mas isso é uma outra história. O que a gente tem que entender é que quando você está colocando o Messias vindo como filho de Davi, você está dizendo que, na verdade, o Messias tem que ser de uma família nobre. Você está dizendo que o Messias ele tem que estar dentro daquela coisa prevista, daquela caixinha do grande rei, né? Se lembra que a gente leu, né, ainda no tempo pascal, né, quando a gente estava lendo sobre a ascensão, Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Porque na cabeça das pessoas, o Messias vinha para estruturar uma sociedade como existia na época de Davi, com reis, grandes exércitos, né? Aquela coisa de uma estrutura. O que Jesus coloca aqui é que não é bem assim, né? O que ele coloca aqui é o seguinte, quem disse que vai ser filho de Davi? Ele não está discutindo aqui uma questão de sucessão.
Tá? Mateus mostra uma sucessão, né? E até uma sucessão interessante, porque ele fala assim, são 7 gerações de Adão até Abraão. São 7 de Abraão até Davi, e são 7 de Davi até Jesus. 777, né? Para quem não sabe, ninguém é obrigado a saber. A palavra Davi, ela tem o número 7. Existe uma coisa que os judeus fazem, que é gematria, cada letra tem um significado, tem um número, e 7 era o número de Davi. Óbvio que nenhum de nós sabe isso, né? Aliás, 7 não, 21, 7 mais 7 mais 7, perdão. 7 mais 7 mais 7 é 21, é Davi. Isso aí era uma estrutura para falar para as pessoas, olha, ele é o Davi do Davi, ele é o rei dos reis. Porque ele estava falando para judeu, e judeu precisa entender isso. O que Jesus está colocando aqui abertamente, ele está no Evangelho de Marcos. Marcos não escreve para judeu, Marcos escreve para romano. Esquece esse negócio. Isso não é uma descendência por linha de carne, isso não é uma sucessão. Ele sequer é filho, porque ele não está subordinado a Davi. Né? Várias vezes Jesus fala, né? Você pensa que quem deu a lei para vocês foi Moisés, quem deu a lei foi meu pai. Porque ele mostra que não é por aí, que não é uma questão de sucessão, não é uma questão terrena, é uma questão muito maior que essa. Né? Ele fala, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Então, como ele pode ser seu filho? Você não pode raciocinar o Messias como uma autoridade. O Messias não é uma força. O Messias não é um ser especial. Não. O Messias é Emanuel. O Messias é Deus conosco. O Messias é aquele que resolve viver no meio de nós. Né, Natália falou uma coisa, até hoje os judeus pensam assim. Lembro do meu tio judeu dizer que Jesus foi um grande profeta e que suas palavras e ensinamentos são muito importantes, mas que não reconstruiu o templo e o reino. Exatamente, é isso mesmo. Na cabeça dos judeus, vários são judeus, né, que reconhecem Jesus como rabi, como rabino, e um rabino muito importante. Muitos. Você vai conversar com grandes teólogos judaicos, eles falam abertamente para você, né, que ele é um grande rabino. Tá? Exatamente. Mas como ele não reconstruiu, ele não é o Messias. É exatamente isso. Né? Cadu está falando uma coisa. Cada livro tem um público, definitivamente a Bíblia é um assunto que eu conheço pouco, infelizmente. Sim, cada livro tem um público. Cadu, os 4 evangelhos são escritos para 4 grupos diferentes. Né? Marcos escreveu para os romanos, é por isso que ele escreve para os romanos que são recém-convertidos, é como um livrinho de catequese. E como o romano é muito prático, Marcos é muito prático, é seco, é isso, tem que fazer assim, cozido, frito, assado, pronto. Mateus escreve para os judeus, é por isso que você vai ver em Mateus, primeiro, formas repetidas, que era uma forma que o judeu raciocinava. Quando der esmola, que seu braço esquerdo não saiba o que seu braço direito fez, porque ele que enxerga em segredo ouvirá o segredo. Quando rezardes, não reza em voz alta, como fazem os hipócritas, reza no silêncio do teu quarto, porque ele que vê o segredo te recompensará. Se lembra? Por isso você vai ver em Mateus, e assim se cumpriu tal profecia. E assim se cumpriu tal profecia. Por quê? Porque ele quer mostrar aos judeus que Jesus é o Messias. Lucas escreve para as pessoas da língua grega, dos gentios. Então ele quer mostrar aos gentios, aqueles que não são judeus, que a palavra de Jesus se destina ao mundo inteiro. É por isso, inclusive, que ele escreve explicando cuidadosamente. É o evangelho mais longo que tem. E João, que é o último a escrever o seu evangelho, ele escreve para os cristãos.
Ele escreve já para o povo convertido, querendo levar as pessoas a entender melhor a figura de Jesus no mundo, né? Então, quando você lê os 4 evangelhos, você tem que ter isso na sua cabeça para ajudar você a entender. É claro, eu vivo falando, né? Isso é muito fácil para mim, eu tive uma preparação própria para isso. Para vocês, não é. Por isso que eu gosto de ficar falando essas coisas, para que vocês entendam, né? Para que vocês possam aproveitar isso, né? Bom, e aí a gente tem que ver uma coisa que é importante, pessoal, que quando Jesus coloca em xeque isso, ele coloca em xeque o próprio entendimento do Messias. É por isso, Natália, que o seu tio não reconhece Jesus como Messias, porque ele espera o Messias que a sociedade judaica quer e não o Messias que Deus mandou para ele, né? E eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica ao judeu, porque acho que esse negócio de ficar dizendo que a minha religião é linda e a sua é feia, não leva a nada, né? Eu vivo lembrando que o meu Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E pronto, né? A gente tem que parar de ficar criando uma coisa que nunca foi o que Jesus pensou. O que Jesus está colocando aqui claramente é que Deus está chamando as pessoas para viver com Ele, não sob Ele. Né? Não é vocês aqui, Deus acima de nós, nos mandando fazer as coisas. É Deus conosco, é Emanuel que está no meio de nós, que se igualou a nós para nos salvar. Então, o que nós temos aqui é que nós temos que parar de achar que nós vivemos numa comunidade aonde o que manda é a hierarquia, o que resolve as coisas é a autoridade. Né? O que eu falo e vocês têm que acreditar porque eu sou diácono e vocês não. Não é por aí, pessoal. Nós temos que viver uma comunidade onde o que vale é a nossa proximidade entre nós. Né? Quando eu entendo aqui, quando se fala que ele é o filho de Davi, nós vamos entender e vamos respeitar a visão dessas pessoas, porque elas não conseguem ter outra visão nesse momento. Né? E a gente não pode aqui criticar as pessoas. Ninguém aqui vai criticar o cego Bartimeu, o homem de fé profunda, né? Que clama, Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. E quando Cristo fala, o que tu quer? Eu quero ver. Né? Ninguém aqui está criticando esse homem com uma fé profunda, com uma esperança maravilhosa. Oi, Marcelo, seja bem-vindo. Uma esperança maravilhosa de acreditar em Jesus desse jeito. Ninguém aqui está criticando isso. Ah, Bernardo, mas ele chamou de filho de Davi porque era o que ele podia fazer. Se lembra da leitura de ontem? Né? Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, ou seja, com todo o teu entendimento. O entendimento do cego Bartimeu, o entendimento de João, de André, de Lucas, de Marcos, de todos eles, era um entendimento limitado àquela realidade. Esse não precisa ser o nosso entendimento. Porque nós temos 2000 anos, nós temos uma série de doutores lindos, maravilhosos, que nos explicaram as Escrituras. Nós temos um entendimento da palavra que é muito maior que o deles, até porque nós tivemos mais tempo para viver essa palavra. Então aqui a gente não pode mais pensar que a sociedade que nos é colocada aqui é uma sociedade baseada em hierarquia. Nós não podemos pensar que a sociedade que é colocada por Jesus é uma sociedade de poder. Eu mando e você obedece. Né? A sociedade que Jesus está colocando aqui não é essa sociedade estruturada, baseada em força, em poder, em título. Ele fala claramente, Davi não pode ser o pai do Messias. O Messias não vai vir da descendência de Davi como vocês estão pensando, porque ele é anterior a Davi.
Ele é anterior à criação do mundo. E nós sabemos disso hoje. Como nós sabemos disso? Está escrito no Evangelho de João. No princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E por ele todas as coisas foram criadas. Então, o Messias existe antes mesmo da criação do mundo, antes mesmo da queda dos primeiros pais. Então, não vamos nós achar que ele é uma descendência como nós temos, né? Como nós temos a nossa descendência. Né? E sim, vamos entender que aqui Jesus está minando toda e qualquer forma de realeza mundana, ou seja, realeza terrena. Ele não é rei de coroa, não é rei de autoridade, não é rei de mando, não é rei de poder, não é rei de força. Pelo contrário. Se ele tem um reinado, é o reinado do serviço. Se ele tem um reinado, é o reinado do amor. Se ele tem um reinado, é o reinado da inclusão, do cuidado, do carinho, da misericórdia. De tudo aquilo que as pessoas... Oi, Luiz, seja bem-vindo. De tudo aquilo que as pessoas acham que é mostrar fragilidade, né? Que é mostrar que a gente não é capaz. Ah, você não é forte porque você não tem poder. Jesus não queria poder, Jesus queria amor. Jesus, de momento algum, busca o poder da forma como as pessoas buscam. E sim, busca um poder na forma de um serviço. Né? A grande manifestação de poder na sociedade que Jesus nos traz é a de servir. A imensa manifestação de força é o amor. Entendam isso. Né? O que Jesus está dizendo aqui claramente é que nós devemos repensar até a nossa forma de relacionarmos entre si. Né? A forma onde a gente deve aproveitar o que cada um tem de melhor para gerar o melhor a todos. Né? Se lembra do Pentecostes, que os dons que Deus nos dá é para o bem de todos? Então, toda e qualquer forma de eu usar os meus bens para o meu proveito em detrimento dos outros é em si errada. Né? Então, pessoal, vamos repensar essa visão que nós temos, que é a única forma de ter, né, de ser uma sociedade baseada no poder, na força, né, baseada em algumas pessoas acima de nós, né, Deus lá em cima isolado, né, porque Deus está aqui no meio de nós. Ele quis estar e Ele estará todo mundo, todo o resto da nossa vida. Né? Então, vamos sempre pensar nisso, numa sociedade que não é vertical, né, onde tem algumas pessoas aqui em cima que valem muito, tem pessoas aqui embaixo que não valem nada. Né? E vamos pensar numa sociedade horizontal, onde todos estamos no mesmo nível, somos todos igualmente valiosos e igualmente dignos. Porque só assim nós vamos dar realmente a Jesus a realeza que Ele sempre quis. Amém? Bom, o que eu tinha para falar para vocês é isso, né? É claro que se eu quiser, eu posso pegar cada pedaço daqui, né? Por exemplo, o filho de Davi, tem toda uma teologia em torno desse filho de Davi, né? Disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita. Né? Vocês não têm ideia da importância de falar direita. Né? Você sentar à direita tem um significado. Vocês sabiam disso? Né? Não sei se vocês podem imaginar essas coisas. Né? Existe toda uma teologia quando a pessoa senta à direita do outro. Né? Se vocês olharem na celebração litúrgica, né, o diácono está sempre à direita do celebrante. Está sempre lá à direita. Tem um motivo para estar à direita. Então, tem toda uma estrutura sociológica. Né? Do lado, mesmo nível, não. Quando você está à direita, você está a serviço. Quem está à direita de, está a serviço de.
Então, o diácono está à direita do padre porque ele está a serviço do padre, né? Jesus está à direita do Pai porque ele está a serviço do Pai, né? Quando alguém vira e fala, fulano, senta à minha direita. Quando um rei punha alguém para sentar à direita dele, ele estava pondo alguém que era um serviçal importante dele. Então, o lado, sentar à direita, significa que você está servindo a aquela pessoa, né? Então, por aí vai, né? Então, tem muitas coisas, né, dessa forma, né? Assim, né? E aí, algumas vezes, eu vejo pessoas deturpando essas coisas, né, para dar significado aos outros, né, que eu espero que seja por ignorância. Eu espero. Porque se for por maldade, é muito feio de pensar, né? As pessoas, às vezes, trabalham com certas coisas que chega a ser assustador, né? Cada coisa dessa, né? Até que eu ponho o inimigo debaixo dos teus pés. Né? Tem outras que têm um significado enorme, cada coisa dessa, né? Eu falo para as pessoas, pega, por exemplo, o relato da criação. O mundo foi criado em 6 dias, no 7º Deus descansou. Mas se vocês olharem os 3 primeiros dias, primeiro, segundo, terceiro dia, pegar os 3 segundos, quarto, quinto e sexto, vocês vão ver uma relação entre eles, né? 2 diáconos na mesma celebração, faz fila direita? Claro que não. Claro que não. O diácono, se tiver 2, um fica à direita, o outro fica à esquerda, né? Normalmente o que fica à direita vai servir a mesa da palavra, porque a mesa da palavra, né, está à direita do altar, né? A mesa da palavra, aquele local onde tem o livro, né? O altar é o local onde você faz, onde coloca o vinho, coloca as hóstias, né? Então, normalmente, um fica à direita, esse que é à direita cuida da palavra, e o que fica à esquerda cuida da Eucaristia, né? De forma que o diácono que está à direita está à esquerda, o que está à direita está a serviço do que está à esquerda, e a palavra serve à Eucaristia, né? É complexo, tem um monte de regra que você nem imagina, entendeu? Mas, novamente, né, a gente não pode viver a regra pela regra. Se você vive a regra pela regra, você acabou com todo o significado daquilo, né? A gente tem que parar de achar que é a regra que leva a alguma coisa. A regra sem significado é uma besteira. Se você não entende o motivo que você está fazendo aquilo, a regra é uma besteira. É uma coisa que não tem nenhum sentido, né? É totalmente estéril. Entendeu? Mas vocês veem como a gente pode conversar, né, sobre essas coisas. Né? Agora, você já imaginou, Cadu, que se tiver uma missa com o Papa, é o diácono que fica sentado do lado dele? Já pensou? Né? Aí é cômico, porque tem um monte de gente que se lembra, não, eu sou diácono, eu fui ordenado diácono, entendeu? Curso de cerimonial urgente. Olha só, nós já temos cerimoniários na Cristo, entendeu? Já temos. Tudo bem que a gente vai ter que fazer uma reciclagem, porque a gente ficou parado um tempão por conta do isolamento. Estamos ainda parados, né? Espero que a gente fique ainda parado, mas isso é outra história, né? Bom, pessoal, acho que eu vou dar minha bênção para vocês. Né? Amanhã, às 15h30, estamos juntos de novo, né? E eu continuo esperando para ver se alguém descobre quem é São Martinho Lima, que vai pedir a intercessão dele para vocês, entendeu? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Martinho Lima, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Permaneçam em casa, fiquem protegidos. Que Deus vos acompanhe. Nath, eu que agradeço estar aqui. Fiquei muito contente. Abração, bendigamos ao Senhor, damos graças a Deus. Carneiro, Olavo, ABC. Tchau, tchau, pessoal.
Olha lá, olha lá. Fernando tá dando cola para vocês. Ó, o Fernando deu cola. Agora vocês aproveitem e sigam aí a cola dele. Tchau, tchau, pessoal.